Bem-vindo ao Expresso Enem. Meu nome é Paulo Sérgio, sou professor de Física e estamos aí para somar nessa reta final do Enem, especialmente na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Primeira questão. Um aluno sentado na carteira da sala observa os colegas também sentados nas respectivas cadeiras, bem como um mosquito que voa perseguindo o professor que fiscaliza a prova da turma. Das alternativas abaixo, a única que retrata uma análise correta do aluno é. Então, pessoal, aqui nós temos uma questão de repouso e movimento, onde a questão quer a afirmativa correta. Então, vamos olhar de uma por uma e ver qual dessas está corretamente dentro do contexto. A velocidade de todos os meus colegas é nula para todo observador na superfície da Terra? Lembra que você aprendeu lá em repouso e movimento que tudo depende de um referencial. Tudo depende de um referencial. Ou você se aproxima, ou você se afasta do referencial, ou a distância entre vocês não muda. É isso que determina o repouso ou movimento. Então, se eu estou a uma certa distância de um referencial e esse referencial está se distanciando, eu estou me movimentando para ele. Se ele se aproxima de mim, eu estou me movimentando para ele. Então, quando diz assim, a velocidade de todos os meus colegas é nula para todo observador na superfície da Terra, eu estou sendo incoerente. Por quê? Porque pode ser que para algum outro observador ele esteja em movimento. Uma pessoa que passa na rua, por exemplo, para ela, esse aluno pode estar em movimento, tá ok? B. Eu estou em repouso em relação aos meus colegas, mas nós estamos em movimento em relação a todo observador na superfície da Terra? Também não. Você pode estar em repouso em relação ao teu colega. O teu colega está lá na tua frente, não está nem se distanciando e nem se aproximando dele. Mas pode ser que para algum outro observador você esteja se aproximando ou se afastando. Como o próprio professor que caminha na sala. Enquanto ele caminha na sala, ele está se aproximando de uns colegas e está se afastando de outros. Então, você pode sim estar em movimento em relação a algum outro observador externo. C. Como não há repouso absoluto, não há nenhum referencial em relação ao qual nós, estudantes, estejamos em repouso. Não, de fato, pessoal, não há repouso absoluto. Porém, a questão afirma que não há nenhum referencial em relação ao qual estudantes estejamos em repouso. Pelo contrário, você pode ter algum referencial externo que pode estar observando vocês e, para ele, você está em repouso. Por quê? Você não está se afastando e não está nem se aproximando dele. D. A velocidade do mosquito é a mesma, tanto para os meus colegas quanto em relação ao professor? Também não. A D diz o seguinte, a velocidade do mosquito é a mesma, tanto em relação aos meus colegas quanto em relação ao professor. Enquanto o professor caminha, o mosquito vai seguindo ele. Pode ser que em relação a esse professor, o mosquito esteja com velocidade nula. Por quê? Porque ele pode estar na mesma velocidade do professor. Mas em relação a um colega que está sentado, um aluno sentado, esse mosquito pode estar a uma determinada velocidade. E para outro referencial, ele pode estar com outra velocidade também. Então, a velocidade também depende do referencial. E aí, mesmo para o professor que não para de andar pela sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual ele estivesse em repouso? Sim. O professor está caminhando pela sala. Você pode imaginar, não, o professor está caminhando, então ele está em movimento. Mas não, isso depende de um referencial. A gente pode encontrar um referencial no qual ele esteja em repouso. O próprio mosquito que vem seguindo o professor. Se o mosquito estiver com a mesma velocidade do professor enquanto ele caminha, eles não estão nem se aproximando, nem se afastando. Então pode ser que para o mosquito o professor esteja em repouso. Segunda questão. A Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, está testando seu novo avião, o EMB-145. Na opinião dos engenheiros da empresa, esse avião é ideal para linhas aéreas ligando cidades de porte médio e para pequenas distâncias. Conforme o anunciado pelos técnicos, a velocidade média do avião vale aproximadamente 800 km por hora no ar.
Assim sendo, o tempo gasto no percurso de 1.480 quilômetros será. Então aí nós temos uma questão de velocidade, onde ele te dá a velocidade do avião e ele te dá o espaço que esse avião vai percorrer. E ele quer saber em quanto tempo faz isso. Então vamos lembrar da fórmula da velocidade. Lembra que a velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Então, a questão me deu a velocidade do avião e me deu o espaço que esse avião vai percorrer e ele quer saber o tempo. Então, as informações que a gente tem é a seguinte: a velocidade do avião vale 800 quilômetros por hora e o espaço que ele vai percorrer é de 1.480 quilômetros. Se você observar, a unidade de espaço está acompanhando a unidade da velocidade, porque percebe, a velocidade está em quilômetros por hora. E esse espaço já foi dado em quilômetros. Então a única coisa que falta a gente encontrar é o tempo. E quando a gente encontrar esse tempo, ele vai estar automaticamente em horas. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer para conseguir resolver esse problema é isolar esse tempo. Como é que eu vou isolar esse tempo? Aqui nesse lado da expressão ele está dividindo. Eu passo ele para o outro lado multiplicando. Enquanto a velocidade que vai estar multiplicando com esse tempo passa para baixo dividindo. Então fica ΔT é igual a ΔS sobre V. Substituindo as informações, nós temos o espaço que vale 1.480 dividido pela velocidade que vale 800. Posso cortar 0 com 0, fica 148 dividido para 80. 148 dividido para 80 dá 1,85. Como a unidade da velocidade está em quilômetros por hora, então o tempo vai ser dado em horas. Só que tem um detalhe, se você olhar as alternativas, você não vai encontrar 1,85 horas. Por quê? Porque a questão ela acabou separando as horas dos minutos. Então é isso que a gente vai fazer. O que é 1,85 horas? É uma hora completa mais 0,85 horas. Isso não chega a ser nenhuma hora completa. Aqui nós temos uma hora, mas aqui não temos. Então vamos fazer o seguinte, como isso aqui não é uma hora completa, vamos ver quanto isso vale em minutos. Lembrando que se uma hora são 60 minutos, então 0,85 horas valem quantos minutos? Multiplicando o cruzado, fica x é igual a 51 minutos. Então aqui nós temos uma hora mais 51 minutos. Então dá 1 hora e 51 minutos. A alternativa certa é a A. Agora vamos para a terceira questão. No trânsito em ruas e estradas, é aconselhável os motoristas manterem entre os veículos um distanciamento de segurança. Esta separação assegura folgadamente o espaço necessário para que possa, na maioria dos casos, parar sem risco de abauroar o veículo que se encontra na frente. Pode-se calcular esse distanciamento de segurança mediante a seguinte regra prática. O distanciamento em metros é dado pela velocidade dada em quilômetros por hora dividido por 10 elevado ao quadrado. Em comparação com o distanciamento necessário para um automóvel que anda a 70 km por hora, o distanciamento de segurança de um automóvel que trafega a 100 km por hora aumenta aproximadamente. Pessoal, essa questão ela é uma questão que fala sobre distanciamento entre carros, dependendo da sua velocidade. Você sabe que quando você está num determinado veículo, é necessário que você mantenha uma determinada distância por questão de segurança.
Caso o automóvel da frente dê uma freada brusca, pode ser que você bata na traseira do carro. E claro que isso também depende da velocidade. Quanto maior a velocidade do carro, mais distante você deve estar do carro da frente. Então, essa questão também, ela traz para ti uma fórmula que tu não aprendeu no teu ensino médio. E o Enem, ele adora fazer isso, ele dá uma fórmula nova e você mesmo vai desenrolar o problema. E ele diz o seguinte, que o distanciamento em metros é dado pela velocidade do automóvel em quilômetros por hora dividido por 10 elevado ao quadrado. Ou seja, resolvendo essa expressão, você consegue calcular a distância de segurança dependendo da velocidade do automóvel. Então vamos lá. Ele te deu duas situações. A situação 1, nós temos um automóvel a uma velocidade de 70 km por hora. E no caso 2, nós temos um automóvel a 100 km por hora. Vamos calcular primeiro o distanciamento para esse primeiro automóvel e depois vamos ver o distanciamento para o segundo automóvel. E a gente vai ver de quantos por cento foi esse aumento. Então vamos lá. Vamos calcular para esse primeiro carro. Vamos começar o problema resolvendo o caso desse primeiro carro. Então vamos lá. O distanciamento é dado pela velocidade sobre 10 elevado ao quadrado. Então fica o distanciamento é igual a 70 sobre 10 dividido ou elevado ao quadrado. Posso cortar 0 com 0, fica 7 dividido para 1, que dá 7. Então vai ficar 7 elevado ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49 metros. Então, para um carro que está a uma velocidade de 70 km por hora, ele deve manter um distanciamento de 49 metros. Agora, vamos olhar para o segundo carro. Vamos ver essa segunda situação e verificar qual foi a porcentagem do aumento dessa distância. D, que é o distanciamento, é igual a velocidade sobre 10 elevado ao quadrado. D é igual a velocidade que vale 100 dividido para 10 elevado ao quadrado. Posso cortar 0 com 0, vai ficar 10 elevado ao quadrado, que dá 100 metros. Então, perceba um detalhe. Houve um aumento no distanciamento porque houve um aumento na velocidade. Aumentou de 49 metros para 100 metros. Praticamente dobrou. Praticamente dobrou. Então, nós podemos dizer que foi um aumento de 100%. Então, de 49 metros para 100 metros, houve um aumento de 100%, já que esse distanciamento praticamente dobrou.